Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus estava ali de encontro com pecadores e ele dizia: que queres que te faça? E ali alguns respondiam: que eu veja. A palavra diz: hipócrita, por que não quereis remover primeiro a trave que há em vosso olho, para depois querer remover o cisco do olho do irmão? Na verdade, assim como a palavra diz que os filhos da desobediência, o Deus desta era perversa, cegou o entendimento, cegou a sua visão. Por permissão do Senhor, Ele permite com que coloque a trave, assim como Ele é aquele que aqueles que se declaram sempre ter um cisco no olho, são aqueles que ele faz com que vejam, ele retira a trave. A palavra diz: jamais seja sábio demasiadamente. Devemos sempre estar numa estatura mediana, porque a vanglória é maligna. Assim como o Senhor nos abre a visão para que vemos em relação ao reino dos céus, aqueles que queiram tomar a glória para si, ele também é aquele que os cega. E a palavra diz que aqueles que conheceram plenamente a verdade e usaram para aquilo que é terreno, se torna o seu estado pior do que o primeiro, se torna um cego, nu e miserável. Algumas Bíblias diz um desgraçado, aquele que não tem graça, porque na verdade, assim como o Senhor nos concede a visão, esta visão é para que não tenha entendimento de próprios olhos. Mas Jesus, sendo o elo da perfeição, ele tudo vê, ele tudo executa. Ele sim é o elo da perfeição, aonde não há nem mesmo cisco no olho. Mas nós temos sempre um cisco a fim de não querer se gloriar, a fim de não esquecer que outrora estávamos cegos, com escama nos olhos, com a trave no olho, e Ele é aquele que nos retira, aquele que limpou os nossos olhos. Mas mesmo assim, ainda que se tropece por conta de um cisco, Ele nos torna cumpridores através daquele que tudo vê e contempla. E assim, melhor para aqueles que permanecem dia após dia na condução, não de entendimento de próprios olhos e tampouco se julgando ser superior a alguém segundo aquilo que ele nos revela. Antes, sendo o menor e instruindo sempre o nosso próximo com a verdade. Fazendo assim, sois grande no reino dos céus. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, não sejais tolo, insensato, mas também não sejais demasiadamente sábios, porque na verdade aquele que se julga demasiadamente, ele já não está segundo o entendimento do Senhor, uma vez que a vanglória é maligna. Por isso, buscai sempre uma estatura mediana, lembrando que importância nenhuma aquele que planta como que rega, sempre o que dá o crescimento, a nossa capacidade vem do Senhor. Tudo o que se alcança, assim como se almeja, é pela nossa, não por nossa própria capacidade. Porque aquele que está dependendo do Senhor reconhece que a capacidade vem do Senhor
e assim como recebemos de graça estamos sempre a ofertar aquilo que Ele nos mantém, não como um cego, nu e miserável, mas antes, segundo aquele que nos instrui no seu caminho, na verdade e na vida. Ele é a vida e a ressurreição. Por isso, perseverai sempre numa estatura mediana e na constância, e jamais estribais no seu próprio entendimento, mas antes buscai naquele que tudo vê, e ainda que tenhamos um cisco no olho, ele é aquele que nos justifica, não justificamos a si mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.